Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqueles que aqui estamos. Bem-vindo a si, querido amigo, prezada amiga, que nos está a assistir a partir de sua casa, talvez no seu trabalho, mas que tirou este tempinho para poder receber-nos para partilharmos a palavra de Deus. É um privilégio podermos estar juntos a partir deste momento. Queridos amigos e prezados irmãos, nós vamos tomar tempo para continuar a estudar algo fantástico, que é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Na realidade, o Espírito Santo é tão fundamental na vida de um crente como o ar é para aqueles que vivemos e temos, enfim, a existência neste planeta. Dependemos tanto da força e da ação do Espírito Santo na nossa vida que, lamentavelmente, muitos cristãos por vezes vivem uma existência medíocre, uma experiência religiosa muito abaixo daquilo que era o plano que Deus tinha programado para cada um de nós, porque de fato não recorremos, não reconhecemos a importância do Santo Espírito na nossa vida. Contudo, há uma semana atrás, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho a respeito dos superpoderes que o Espírito Santo tem para pôr em ação na vida de cada ser humano. E nós, recordam-se aqueles que acompanharam a palestra da semana passada, que falámos a respeito da forma como o Espírito de Deus capacitou os cristãos primitivos, sobretudo os discípulos, aqueles que tinham estado em contato, a primeira geração de cristãos, que tinham estado em contato com Jesus, para que estas pessoas tivessem ferramentas, tivessem condições de poder, portanto, fazer com que a missão que Jesus lhes tinha confiado pudesse ser uma realidade. E devem-se recordar, nós vimos, só recapitulando um pouquinho do que falámos na semana passada, que um dos grandes obstáculos para a pregação do Evangelho ao mundo civilizado de então, que era o mundo greco-romano, o império que era governado por Roma, o grande obstáculo era, sem dúvida, a questão linguística. E esta é a razão pela qual o Espírito Santo se vai manifestar logo de forma poderosa no dia do Pentecostes, capacitando de forma sobrenatural e extraordinária os discípulos, descendo sobre eles com a habilidade, ou dando-lhes a habilidade de poderem falar em línguas sobre as quais eles nem sequer eram versados até então. Mas a verdade é que este milagre que aconteceu com aqueles discípulos não foi apenas uma situação instantânea, ou seja, eles aprenderam de forma rápida, de forma instantânea, a língua a qual eles falaram durante o dia do Pentecostes, mas também ficaram com esta capacidade para poder fazê-lo permanentemente, servindo a Deus, justamente aos grupos étnicos que falavam as línguas que eles foram dotados para falar. E desta forma, o cristianismo encontrou assim, pela ação poderosa do Espírito Santo, um grande impulso para avançar e poder justamente estender-se até aos limites do mundo mediterrâneo, como nós conhecemos. E desta forma, em uma única geração, os principais grupos culturais daquele tempo foram atingidos com a pregação do Evangelho e com o conhecimento de quem foi a pessoa de Jesus. Porque em apenas uma única geração, todos os povos ao redor do mar Mediterrâneo estavam, de alguma forma, semeados com a mensagem de Cristo e conhecedores de quem efetivamente tinha sido Jesus Cristo, aquele homem que vivera na região da Palestina. Contudo, é importante nós entendermos que o único dom que o Espírito Santo tinha para oferecer à igreja não era apenas o dom de línguas. Existiam outras necessidades que a igreja tinha. E é neste sentido, então, que chegamos ao tema de hoje. Os outros superpoderes que Deus tem para oferecer aos seus filhos, justamente através da ação do Santo Espírito. E o texto sobre o qual nós vamos estudar de forma detalhada é aquele capítulo do livro de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. 1 Coríntios,
capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos ler, portanto, versículo a versículo, extraindo e ampliando algumas das ideias que são apresentadas, portanto, em cada um dos versículos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1, ele começa por dizer o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Reparem que, quando o apóstolo Paulo introduz este assunto, ele está justamente a dizer algo muito importante. Era necessário que a igreja cristã entendesse bem o que são efetivamente os dons espirituais. E nós vamos perceber, ao longo deste estudo, que esta coisa a qual Paulo vai chamar de dons espirituais eram, na verdade, ferramentas que Deus colocava à disposição de cada cristão para poderem melhor cumprir a missão que Deus lhes tinha confiado. Isto é mais ou menos o seguinte, de uma forma muito simplista. Quando alguém é contratado por uma empresa ou por um determinado empregador para cumprir um trabalho, faz todo o sentido que seja o empregador ou a instituição empregadora que forneça as ferramentas para que o trabalhador possa cumprir a sua missão. Se a pessoa é contratada para trabalhar, por exemplo, na construção civil, é de todo adequado que seja dada uma colher de pedreiro, sejam dadas ferramentas de pedreiro à pessoa para que possa cumprir as suas funções. Se uma pessoa é contratada, por exemplo, para ser mecânico, faz todo o sentido que a oficina mecânica onde a pessoa vai trabalhar tenha as ferramentas e a maquinaria para que aquele indivíduo possa trabalhar. Se alguém vai trabalhar, por exemplo, num escritório, é o empregador que tem a responsabilidade de fornecer um computador e todo o equipamento necessário para que aquela pessoa possa executar justamente as suas funções. Com Deus não é diferente. Se Deus nos pede para que nós evangelizemos o mundo, para que nós possamos levar o conhecimento de Jesus Cristo ao mundo inteiro, Deus então vai fornecer estas mesmas ferramentas ao ser humano através justamente dos dons espirituais. Isto, diríamos assim, pode ser uma ideia muito simples, mas de alguma forma esclarece aquilo que na mente de alguns cristãos, por vezes, é visto como os dons espirituais e a função que eles têm na vida do cristão. E digo isto com todo o carinho e com todo o respeito por aqueles que eventualmente nos estejam a assistir neste momento, querido irmão e amigo. Há alguns movimentos religiosos, e talvez esta seja a teologia da igreja que você frequenta, prezado e querido amigo, ensinam, ou pelo menos deixam a ideia de que o dom espiritual é como se fosse uma medalha que o Espírito Santo dá ao crente quando ele atinge um determinado estatuto espiritual. Como se fosse um diploma que alguém recebe depois de concluir uma certa fase de formação religiosa e espiritual. Na realidade não é isto. A Bíblia mostra-nos, e nós já vamos ver a seguir, que os dons são efetivamente capacidades, habilidades que são dadas para que o crente possa cumprir a missão que Jesus lhe pede. E não necessariamente sejam uma condecoração ou como uma medalha de mérito, porque na realidade ninguém iria colocar um martelo emoldurado dentro de um quadro para exibi-lo. Na realidade o martelo é necessário justamente para fazer a sua função. Ninguém vai emoldurar uma chave de fendas. Podemos emoldurar o nosso diploma, podemos colocar num quadro uma medalha que recebemos, mas não o fazemos em relação às ferramentas, ainda que elas possam ser interessantes, ainda que elas possam ser bonitas, mas elas têm uma função, e perdoe-me a expressão, mas é uma função funcional e não estética. Assim, então, nós vamos analisar um pouquinho mais daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. E o verso 2 diz assim: vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. O apóstolo Paulo está a falar a respeito da anterior condição de ignorância espiritual, que aqueles cristãos que tinham sido, portanto, convertidos do paganismo, mas que agora, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo o Evangelho e o plano de Deus para a sua vida, estavam agora numa nova condição espiritual e, sobretudo, estavam na condição de poderem entender como é que os dons, as habilidades de capacitação que o Espírito Santo
dá a cada cristão podem ser efetivamente usadas. O verso 3 vai então dizer: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Isto é uma outra ideia muito importante e essencial. O Espírito Santo, ao trabalhar na vida de uma pessoa, vai fazê-lo de forma coerente. Se alguém, por exemplo, diz que o Espírito Santo, se alguém diz que Jesus é uma falsidade, que é uma fraude, na realidade esta pessoa não está a falar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, estando em sintonia com os ensinamentos de Jesus, e aqueles que nos estão a acompanhar nesta série há várias semanas devem se recordar quando há algum tempo falámos a respeito de João capítulo 14 e 16, e vimos que Jesus apresentou o Consolador como alguém que haveria de vir, que estaria completamente alinhado com os seus ensinamentos e com as verdades bíblicas. Desta forma, então, nós não poderíamos esperar nada menos do que coerência da parte do Espírito Santo. Por isso, todo aquele que fala que Jesus é Senhor e Salvador, fala justamente por motivação do Santo Espírito. Mas o texto vai continuar, e agora no verso 4, 5 e 6, nós vamos ler os 3 versículos de uma vez só, vamos perceber algumas ideias muito interessantes. Primeiro, o apóstolo Paulo diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Temos aqui várias ideias e eu vou começar a analisar cada uma delas convosco. O apóstolo Paulo começa por dizer o seguinte: há vários dons, mas todos estes dons são dados pelo Espírito Santo. E depois ele vai dizer: mas os próprios dons, ou seja, as próprias ferramentas espirituais para o serviço, para o cumprimento da missão, podem, cada uma delas, ser usadas para um serviço diferenciado. Vamos usar uma metáfora, uma analogia muito simples. Um martelo serve tanto para martelar pregos, como também, se usarmos a parte posterior do martelo, podemos arrancar pregos. Ou seja, na realidade, uma ferramenta, dependendo das suas características, pode ser usada em várias coisas diferentes. No fundo, é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Há vários dons, mas os dons podem ser usados em serviços diferentes. E depois ele vai dizer ainda outra coisa. Há diversidade de dons, mas eles também podem ser, eles podem resultar em operações diferentes. De uma forma muito simplista, o que Paulo está aqui a dizer é o seguinte: uma pessoa pode receber o mesmo dom que outro irmão ao seu lado, mas, dependendo da função ou da circunstância a qual Deus o chama, o mesmo dom pode ser usado em circunstâncias diferentes. Mas ainda um outro aspecto interessante é que, embora pessoas possam usar o mesmo dom em circunstâncias diferentes, dada a sua própria personalidade, dada a sua própria identidade, um vai fazê-lo de uma forma e outro poderá fazer de uma outra forma distinta e diferente, mas todos estão a trabalhar para Deus. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, certamente cada um de nós tem vários pregadores da nossa igreja ou pregadores que conhece da internet, que aprecia, que gosta de ouvir. Mas nem todos pregam da mesma forma. Contudo, cada um destes pregadores precisa ter um dom espiritual, que é a capacidade de transmitir a palavra de Deus. Uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. Uns pregadores usados pelo Espírito Santo falam a um determinado grupo de pessoas sobre um determinado conjunto de temas. Outros pregadores, usados pelo mesmo Espírito de Deus, falam com uma abordagem diferenciada, falam com um estilo peculiar, fazem-no de uma forma, talvez, diríamos assim, mais descontraída, outros de uma maneira mais formal. Mas a realidade é esta, é que todos estão, de alguma forma, apesar das suas diferenças e das suas peculiaridades, estão a ser usados pelo Espírito de Deus. E agora aqui, reparem, uma outra ideia ainda que este texto apresenta. Muitas pessoas, por vezes, na sua
no seu conhecimento bíblico, e não estou a pôr em causa nem a fazer nenhum julgamento aqui de ninguém, mas há muitos irmãos, muitos crentes sinceros, que, amando a Deus, têm dificuldade em entender que o Espírito Santo possa ser alguém com personalidade individual e possa ser chamado também de Deus. Mas reparem que este texto, no qual o apóstolo Paulo, nos versos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo está a falar sempre do Espírito Santo. No verso 4, Paulo refere o Espírito Santo pelo nome de Espírito. No verso 5, ele chama o Espírito Santo de Senhor. E no verso 6, ele vai chamá-lo de Deus. Portanto, se algum de nós tem alguma dúvida, e aqui, querido irmão e prezado amigo, se algum de nós tem dúvida de que o Espírito Santo possa ser uma entidade com personalidade e com individualidade, fica bem claro neste texto que o Espírito Santo é alguém que tem vontade, que tem personalidade. Mas também não dá para duvidar que ele é Deus. E Deus de forma completa, porque ele é chamado de Espírito, é chamado de Senhor, tem que ver aqui com a soberania divina, e é chamado também de Deus. Tem que ver, portanto, com a sua condição divina. Isto é muito interessante. E este texto, só diríamos assim, este texto aqui seria suficientemente rico para nos conduzir aqui numa interessante meditação a respeito de quem é o Espírito Santo. Mas nós vamos avançar um pouquinho mais. E vamos continuar agora no verso 7. E o apóstolo Paulo vai dizer: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. E agora reparem aqui uma coisa muito interessante. Quem é que dá os dons espirituais? Quem é que atribui as ferramentas espirituais a cada crente? O apóstolo Paulo vai dizer que é o Espírito Santo que o faz de acordo com a utilidade, ou seja, de acordo com a necessidade, Deus capacita uns e outros com habilidades e com aptidões específicas para servir. E agora ele vai começar a fazer uma descrição de algumas das capacidades espirituais que ele tinha, ao longo da sua vida, visto crentes serem dotados com estas habilidades e com estas aptidões para melhor servirem a igreja. E o apóstolo Paulo então vai dizer, verso 8: porque pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Verso 9: ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outros a operação de maravilhas, a outros a profecia, a outros o dom de discernir espíritos, e a outro ainda a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E agora reparem aqui uma coisa, queridos amigos, nós poderíamos agora avançar aqui e aprofundar um pouquinho mais, tentando entender o que cada um destes dons que o apóstolo Paulo aqui está a mencionar. Mas o que nós podemos perceber estas eram habilidades, eram capacidades especiais que o Espírito Santo, percebendo as necessidades que a igreja tinha, agora estava a, portanto, habilitar pessoas com este tipo de ferramentas para que elas pudessem ajudar a igreja a crescer. Inicialmente, logo nas primeiras semanas após a ascensão de Jesus ao céu, qual era a grande necessidade que a igreja tinha? De vencer as barreiras culturais e linguísticas. Mas à medida que a igreja vai crescendo, que comunidades religiosas vão sendo formadas aqui e acolá, era necessário, por exemplo, que existissem pessoas que pudessem ensinar a Bíblia aos outros de forma que fosse de maneira didática aprendida por cada pessoa. Era necessário que houvesse pessoas que fossem capazes de argumentar entre as falsidades que as filosofias e que outras religiões tinham e que podiam comprometer a compreensão do Evangelho por parte daqueles que eram recém-convertidos. Era necessário, por exemplo, que existissem pessoas que fossem um exemplo de fé e expoentes na manifestação da confiança em Deus, que pudessem ser uma referência para comunidades que estavam a ser recentemente implantadas. Desta forma, o apóstolo Paulo vai, portanto, referir um conjunto de circunstâncias, um conjunto de capacidades
que Deus estava a dotar a sua igreja para que ela pudesse crescer, desenvolver-se e amadurecer. E agora nós poderíamos perguntar, diante de tudo isto que nós vimos aqui, os vários dons que o apóstolo Paulo aqui refere, como palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos e por aí adiante, vem a pergunta, mas estes são todos os dons que o Espírito Santo tem? Será que terminam aqui as ferramentas que Deus tem para oferecer aos seus crentes? Certamente que não. Porque se os problemas da igreja cristã há cerca de 2000 anos atrás poderiam estar, de alguma forma, a ser supridos ou resolvidos por estas capacidades, hoje a igreja cristã, os filhos de Deus, têm outras necessidades. Hoje, talvez, nós não tenhamos tanta necessidade de ter o dom de línguas entre nós, porque a pregação do Evangelho pode-se fazer através de meios tecnológicos, onde a barreira linguística não seja necessariamente um problema para a propagação do Evangelho, da mensagem de Cristo. Contudo, poderão existir outras necessidades. E diante destas necessidades, o Espírito Santo capacita homens e mulheres de forma específica para que eles possam, hábil e adequadamente, poder levar o Evangelho a outras pessoas. Porque reparem, o grande objetivo de Deus qual é? Que tantos quantos lhes seja possível possam aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador e ser salvos. Reparem aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer. E qual é o critério que o Espírito Santo tem para atribuir a uns um determinado dom e a outro um outro dom diferenciado? O critério é muito simples, é o princípio da utilidade. Ou seja, se é necessário nesta igreja, por exemplo, termos pessoas que sejam capazes de ensinar a Bíblia de forma compreensível a crianças, Deus vai capacitar pessoas para isso. Por quê? Porque Deus, percebendo que esta congregação, uma congregação onde existem muitas crianças, é necessário que existam pessoas que tenham a habilidade de ensinar a palavra de Deus, o Evangelho, às crianças. Certamente, não faria sentido que Deus dotasse esta igreja com alguém que tivesse uma grande capacidade argumentativa, quase filosófica, sendo que o problema a necessidade desta congregação não é de ter pessoas que sejam capazes de fazer uma defesa da fé ao nível filosófico e académico, mas sim que possa ser falado às crianças e aos jovens os rudimentos da mensagem e da palavra de Deus. Portanto, Deus, por uma questão, Deus de forma inteligente e simples, em termos logísticos, Deus vai pôr as capacidades onde elas são necessárias. Deus não vai pôr um martelo onde é necessário uma chave de fendas e não vai colocar um berbequim onde é necessário uma colher de pedreiro. Deus vai fazer com que os dons sejam colocados aonde efetivamente há as necessidades para os suprir. Por esta razão, diz o texto, que o Espírito Santo dá os dons conforme quer, conforme aquilo que é útil, conforme aquilo que é necessário. Agora reparem numa coisa interessante. Se nós avançarmos um pouquinho mais, ainda no capítulo 12, passando agora ao verso 28, vamos perceber ali uma outra pequena lista que o apóstolo Paulo faz. Diz assim: a uns Deus pôs na igreja para, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Reparem que o apóstolo Paulo vai falar aqui em que, de alguma forma, existem dons que têm que ver com capacitação para determinadas áreas de trabalho, mas há outros dons que têm que ver também com função. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que pessoas que são determinadas para terem a função apostólica terão que ser capacitadas com competências para exercer esta área. Aqueles que têm a responsabilidade de administrar deverão ter também este tipo de capacitação. O que nós acabamos por perceber é que Deus está interessado em que a sua igreja cresça de maneira uniforme.
Deus não está interessado apenas em que nós possamos ter músculos nos braços fortes, mas termos pernas raquíticas. Deus quer que o corpo se desenvolva de maneira uniforme e de maneira justamente sustentável, com um efeito de equilíbrio. Contudo, no capítulo 14, há uma outra ideia muito interessante. E na próxima semana nós teremos a oportunidade de estudar um pouquinho mais o capítulo 14. Hoje vamos nos ficar por aqui. Contudo, não vamos terminar sem antes ler o verso 12. E reparem aquilo que é dito aqui. O verso 12 diz assim: assim também, 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é uma coisa tão simples quanto isto. É perfeitamente legítimo para você, querido amigo, para você, prezada irmã e amiga, é perfeitamente legítimo nós desejarmos ter novas capacidades, novos dons espirituais para servir melhor a igreja. Mas deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses antes de concluirmos a análise desta ideia do verso 12. Reparem no seguinte, nós temos que entender o seguinte, há uma diferença, e certamente se você me está a acompanhar com atenção já deve ter percebido isto. Há uma diferença entre dons espirituais e habilidades naturais. Por exemplo, alguns de nós podemos nascer com a capacidade, porque é resultado da hereditariedade, do emparelhamento genético das características que herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos ancestrais. Nós podemos ter nascido com alguma capacidade natural, por exemplo, para o desenho. Há pessoas que são excelentes a pegar um papel, um lápis e fazem, diríamos assim, coisas surpreendentes. Outros já não são habilitados nesta área. Isto tem que ver com habilidades naturais. São coisas com as quais nós nascemos. Outras pessoas, por exemplo, têm uma voz surpreendente. Isto nasceu com elas. Isto é resultado justamente da sua habilidade natural, é resultado da hereditariedade que ela recebeu, portanto, dos seus pais e dos seus ancestrais. Contudo, nós não podemos confundir dons espirituais com habilidades naturais. Contudo, ambas vieram de Deus, porque qualquer qualidade que eu tenha foi-me dada por Deus, ainda que tenha vindo por herança genética. Mas há uma questão importante. Os dons espirituais são as tais ferramentas que, como nós já vimos no estudo do capítulo 12, são dadas pelo Espírito Santo à pessoa quando é necessário. E quando é que esta atribuição é feita? Normalmente, na altura do batismo. E alguém diz assim, mas pastor, eu quando fui batizado não senti nada de especial. Pois claro que não. Quando você foi batizado, quando eu fui batizado, nós recebemos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a Bíblia nos diz, passa a morar em nós e nós não sentimos nada de diferente. Podemos sentir uma alegria especial, podemos ter uma paz diferenciada porque estamos a viver uma nova etapa da nossa vida, mas às vezes é necessário que a pessoa passe por determinadas experiências para perceber que ela foi capacitada por Deus para determinada habilidade ou para determinada função. Sobre este assunto nós vamos falar mais adiante. Daqui por mais uns dias voltaremos a falar sobre como identificar os dons espirituais. Contudo, os dons espirituais são efetivamente estas habilidades extraordinárias e especiais que o Espírito Santo dá à pessoa quando é necessário. Os dons, as características herdadas, as nossas características individuais, podem ser usadas para Deus? Claro que sim. Uma pessoa que desenha bem pode usar estes dons para, esta habilidade pessoal, pode usá-la para Deus, para o trabalho da igreja. Alguém que toca bem pode usar esse dom ou essa capacidade para louvar a Deus? Claro que sim. Alguém que canta bem pode fazer isto para honrar e glorificar o nome de Deus? Claro que sim. Contudo, nós não podemos, nós temos que distinguir um do outro. Os dons espirituais são dotações especiais do Espírito Santo. As características com as quais nascemos são resultado, efetivamente, da hereditariedade,
embora sejam dadas por Deus também, e devem ser postas ao serviço de Deus, contudo, não estão naquilo que nós chamaríamos de dons espirituais. Contudo, fechando este parênteses e voltando novamente ao verso 12 de 1 Coríntios 14, é interessante nós percebermos isto. O apóstolo Paulo, na sua experiência religiosa, tinha percebido que qualquer um de nós pode, com legitimidade, dizer: Senhor, se eu vejo, por exemplo, na igreja que há necessidade de pessoas para poderem ensinar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma esclarecida e que não fique dúvidas na cabeça de ninguém. Pois muito bem, eu posso pedir a Deus que me dê esta habilidade. Eu posso, por exemplo, pedir a Deus que me dê a capacidade de servir aos outros, ministrando recursos, ministrando às necessidades das outras pessoas. Eu posso pedir a Deus que me dê este dom, esta capacidade para o fazer. E o Senhor, diz-nos a Bíblia, que Ele está disponível para capacitar cada um com mais e mais habilidades. Mas há uma coisa surpreendente, é que, e nós vamos ter a oportunidade de ver isto na próxima reunião em que falarmos sobre os dons espirituais. Há uma coisa surpreendente, é que todos aqueles que, recebendo dons espirituais da parte de Deus, os utilizam com fidelidade e humildade, estas pessoas têm uma felicidade tremenda no seu coração. Eu repito novamente esta ideia porque ela é muito importante. Aqueles que utilizam com humildade e fidelidade os dons espirituais que o Senhor lhes confiou, eles têm uma grande felicidade no seu coração. O contrário também é verdade. Aqueles que não utilizam os dons espirituais ou que não os reconhecem na sua vida e se esquivam de servir ao Senhor com os dons que Deus lhes deu, estas pessoas normalmente experimentam uma falta de felicidade na sua vida religiosa e experimentam também um vazio espiritual muito significativo. Mas a grande ideia com a qual gostaria que cada um de nós saísse desta noite é de que Deus quer fazer grandes coisas por meio dos seus filhos. Deus quer fazer com que cada um de nós possa fazer outras pessoas conhecerem o Evangelho e serem salvas. Mas quer também que nós, ao fazermos isto, ao trabalharmos para o Senhor, também possamos ser felizes e experimentar uma grande alegria e uma profunda realização. Por isso, querido irmão e amigo, o desafio que nos é colocado nesta noite é justamente esse: descobrirmos as capacidades que Deus nos ofereceu. Se você já conhece, se você já sabe, querido irmão, prezado amigo, prezada amiga, já sabe as habilidades espirituais, os dons espirituais que Deus lhe deu, por favor, peça ao Senhor que lhe dê a coragem e a ousadia para pôr em prática cada uma destas capacidades, porque a sua experiência religiosa vai crescer tremendamente em qualidade e sobretudo, em alegria e em espiritualidade. Que Deus nos abençoe a todos, que o Senhor nos ajude a vivermos esta realidade, esta experiência a nível pessoal, com profunda alegria, servindo ao Senhor, porque existe grande alegria em servirmos a Deus e em sermos seus filhos, seus servos, seus discípulos. É a minha oração. Amém.